O câncer coloretal é um dos tipos com maior incidência em todo o mundo. No Brasil, é o segundo tumor mais frequente em mulheres e o terceiro entre os homens. Uma pesquisa recente de 3 médicos brasileiros mostra mudanças no tratamento da doença nos últimos 10 anos e destaca que a taxa de sobrevivência vem melhorando. O nosso entrevistado de hoje é um dos médicos envolvidos nesse estudo, o Dr. Marcos Belotto, gastrocirurgião. Tudo bem, doutor? É um prazer recebê-lo no estúdio. Boa tarde para você. O que diz essa pesquisa? Em que mudanças aconteceram ao longo dos anos? Ao longo dos anos, a gente teve uma melhora nos quimioterápicos e no entendimento do câncer coloretal. Antigamente, quando o paciente tinha um câncer no intestino e ele tinha metástase, isso é, o câncer tinha espalhado na barriga, as taxas de sobrevida em 5 anos eram próximos a 5%. Hoje em dia, com esses adventos da quimioterapia e da cirurgia, a gente tem taxas que chegam a quase 50% de sobrevida em 5 anos. Então, a gente sabe que, mesmo quando o câncer do intestino está fora do intestino, já está no fígado, está em outros órgãos, se você faz um tratamento com quimioterápicos específicos e com a cirurgia, você tem uma porcentagem muito aumentada em relação ao que se tinha 20 anos atrás de cura. O que é esse câncer? Quais são os sintomas dele, doutor? Os sintomas dependem se é do lado direito ou do lado esquerdo. Se é no lado esquerdo do intestino, geralmente é sangramento nas fezes e as fezes vão começando a ficar finas. É o primeiro sintoma, é esse? É o primeiro sintoma. E quando que é no lado direito, o primeiro sintoma é cansaço e o paciente sente uma massa no abdômen que ele não tinha. O grande problema é que quando o paciente já tem sintomas, é como no câncer de mama, já é um câncer já no estágio mais avançado. Por isso que o ideal é os exames preventivos. E como que é feita essa prevenção? Com a colonoscopia. O ideal seria em pacientes, todo paciente acima de 50 anos, realizar colonoscopia. E aí quem tem casos na família tem que fazer antes? Sim. Como o câncer de mama ou de próstata? Quem tem casos da família se deve fazer 10 anos antes. Então vamos supor que o seu pai teve com 45 e você teve com 41, o seu filho com 31 anos já tem que fazer. Tem que fazer. São 10 anos antes do primeiro caso. Isso quando é uma linhagem de câncer familiar que a gente fala. Agora, se um familiar teve um câncer de pulmão ou outros cânceres que não são correlacionados, não é essa a regra. Quando é casos de cânceres de intestino na família. O único exame que detecta esse é a colonoscopia? É o mais preciso, porque existem outros casos como sangue oculto nas fezes, tomografia, mas que não é o exame mais específico. O exame mais específico é a colonoscopia. O estilo de alimentação, ele tem relação com o desenvolvimento desse câncer? Existem já alguns estudos, tanto brasileiros como internacionais, que mostram que o consumo excessivo de gordura, carnes vermelhas, dietas pobres em fibras e verduras aumentam a incidência de câncer coloretal. Então, hoje nós sabemos que pacientes que têm tendências já geneticamente a ter câncer coloretal devem evitar o consumo excessivo desses alimentos e aumentar a ingesta de verduras e fibras. Isso já é comprovado. Já é comprovado então. isso. Então é algo que deve se mudar deve-se ter esse hábito desde a infância. Desde a infância. E hoje é interessante que, dentre as teorias que explicam o porquê do crescimento do câncer, não só o coloretal, mas de outros tumores, é muito correlacionado ao quê? Ao estilo de alimentação que a gente tem. Tanto é que a incidência de países desenvolvidos que têm alimentação de fast foods, alimentos industrializados, a quantidade de tumores que tem crescido é muito alta. Qual que é a taxa de cura desse tipo de câncer? Depende do que a gente fala estadio. Se você pega no estadio inicial, mais de 90%. Então, que é aquele onde você não sente ainda os sintomas? Que não sente os sintomas. Mas eu vou te dar um exemplo assim. Ontem mesmo no consultório, foi um paciente de 35 anos, que não é esperado, ele teve o tumor, mas ele respondeu muito bem à quimioterapia. A gente fez uma cirurgia robótica nele, e quando veio o anátomo patológico, veio T0N0,
esse estadio, a taxa de cura é acima de 90%. E se fosse no passado, não seria. Então, os advances, o desenvolvimento das novas quimioterapias e técnicas cirúrgicas tem melhorado muito o índice de cura. O tratamento é a quimioterapia? Não. Do câncer de intestino, o tratamento é a junção da quimioterapia, muitas vezes para diminuir o tumor, e daí a cirurgia. O único tratamento potencialmente curativo para o câncer de intestino é a cirurgia. Como que é o acesso das pessoas na rede pública a esse tratamento? Essa é uma pergunta bem interessante. A colonoscopia ainda na rede pública, ela é difícil de conseguir, entendeu? Então, assim, tem melhorado muito, principalmente no estado de São Paulo, esse acesso. Então, a gente consegue pedir para os pacientes e fazer a colonoscopia, e quando não se consegue fazer pelo menos o sangue oculto das fezes, que já é uma forma de verificar, porque se você tem o sangue oculto positivo para sangue, você faz a colonoscopia, senão se vem negativo, você não precisa fazer. Doutor, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Boa tarde para você. Boa tarde.